Olá, seja bem-vindo ao canal Quinto Elemento. Sou o professor Luiz Alexandre. Neste vídeo continuaremos a abordar o tema principal, divergências dogmáticas, e hoje iremos falar sobre o subtema reencarnação. Como afirmei no vídeo anterior, o tema reencarnação anda lado a lado do tema pré-existência do espírito à vida material. O tema reencarnação também nos obriga a falar sobre o dogma de muitas religiões, que é o céu e o inferno, através do ser conhecido como Satanás ou Diabo. Esses temas serão abordados no próximo vídeo. Aqui nos limitaremos a comentar quando necessário, sem fazer maiores ênfases. Credos de algumas religiões. Antes de comprovar o dogma da reencarnação na Bíblia, é necessário conhecer o que afirmam algumas religiões que são contra este dogma. Tais religiões acreditam que Adão e Eva, este simples casal, deu origem a todos os habitantes do planeta Terra com as suas diferentes raças. Acreditam que o nosso espírito é criado junto com a criação do nosso corpo. Provamos no vídeo anterior que esse dogma não é correto. E já no momento do nascimento, nos tornamos pecadores por razão do pecado original, cometido por Adão e Eva. Em relação ao pecado original, quando oportuno, nos aprofundaremos nesta questão. Acreditam que através do batismo da água, nossa alma é isenta do pecado original, que foi cometido por Adão e Eva. Acreditam que as almas ditas justas, que viveram e morreram antes do advento do cristianismo, irão viver em um lugar chamado limbo. Acreditam que após o julgamento, os poucos seres, quando bons e justos, viverão eternamente no paraíso. Ou, para azar e sofrimento de todo o resto, ficarão eternamente sofrendo no fogo do inferno. Acreditam que pela compra de indulgência, estando a alma no purgatório, será conduzida para viver no céu. Acreditam que fazendo doações ou ofertas a pedido dos falsos pastores ou falsos sacerdotes, comprarão uma casa ou um cantinho no céu e ficarão ricos na terra. Acreditam que para sermos salvos, basta ter fé, crer em Jesus Cristo. Bem, é necessário que elucidemos a temática Adão e Eva para que possamos continuar dialogando com o mesmo entendimento, mesmo que por ora você não aceite o que aqui irei expor. Adão, segundo algumas traduções e interpretações da Bíblia, foi o primeiro homem criado por Deus, e da costela deste, Deus fez a primeira mulher. Este primeiro casal, Adão e Eva, gerou Abel e Caim, seus filhos. Caim, com ciúme de Abel, o matou. Caim se casou não se sabe com quem, pois só existia ele e seus pais. E, a partir deste momento, gerou Enoque e toda a humanidade que habita a terra. Pasmem. E tem pessoas que acreditam e juram por Deus que isso é verdade. Agora, segundo o professor de hebraico Avraham Avdan Ben Avraham Correia, fundador e diretor do curso de hebraico professor David José Pérez, em Niterói, Rio de Janeiro, que possui profundo conhecimento da Tanar, Bíblia judaica, nosso Antigo Testamento, conforme o prefácio escrito por ele em Analisando as Traduções Bíblicas de Severino Celestino, vejamos uma de suas notas só para exemplificar o que diz o professor Avram Avdan. Letra A. Quando o Tanar
fala em Adam. No início do livro Bereshit, Gênese, eu entendo que Deus fez o ser humano. Adam é igual a ser humano. Não importa quantos ou onde colocou cada um, jamais como um nome próprio de um só homem. E, na palavra Ava, eu entendo vida. Semiticamente, Eva não me faz sentido. Ou seja, entendemos e afirmamos, abre aspas, que Deus fez o ser humano, Adam, e lhe deu a vida, Ava, fecha aspas. E não da forma como é entendido que, abre aspas, Deus fez o homem, Adão, e lhe deu a mulher, Eva, fecha aspas. Notem, antes de falarmos sobre reencarnação, foi preciso fazermos esse breve comentário sobre Adão e Eva e entendermos, além do que fomos culturalmente condicionados a acreditar desde os remotos tempos. Entendo que esta nova interpretação, a princípio, possa ser difícil de se aceitar. É importante também lembrar o tema pré-existência do espírito à vida material, já comentado no vídeo anterior. É preciso fazermos uma pequena recordação. Na próxima passagem bíblica, o nosso irmão Lucas, em seu evangelho, também fala da pré-existência das almas de João Batista e Jesus Cristo. Notem que o profeta João Batista, antes de seu nascimento carnal, reencarnação, já era considerado anjo, um espírito superior. Lucas capítulo 7, versículo 27. Abre aspas. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí, envio eu ante a tua face o meu anjo, que há de preparar o teu caminho diante de ti. Fecha aspas. O intrigante é que o nosso irmão João Batista dá o seguinte relato a respeito de Jesus Cristo no Evangelho de João. João, capítulo 1, versículo 15. Abre aspas. João Batista deu testemunho dele, Jesus Cristo, e clamou dizendo: Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Fecha aspas. Notem que João Batista afirma, abre aspas, porque antes de mim ele já existia. Fecha aspas. Que é confuso de entendermos se fizermos uma interpretação literal, pois sabemos que cronologicamente João Batista, primo de Jesus Cristo, era mais velho que ele 6 meses. Concluímos então que Jesus Cristo espiritualmente já pré-existia antes da reencarnação do espírito de João Batista. Caso vocês queiram ter maiores informações a respeito do tema pré-existência do espírito ao mundo material, vejam nesta playlist o vídeo anterior. Os falsos pastores interpretam a Bíblia por versículo, no singular. Para compreender o real sentido da Bíblia, é necessário um estudo profundo. É necessário tirar a essência e o espírito da palavra, pois a palavra mata e o espírito vivifica. Sentido oculto da Bíblia. Jesus Cristo, na conclusão de todas as suas parábolas, afirmava, abre aspas, quem tem ouvidos, ouça, fecha aspas. Logo após a parábola do semeador, explica aos apóstolos por que fala através de parábolas. Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 13 e 16 a 17. Abre aspas. E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhe Jesus:
Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois ao que tem, dá-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejariam ver o que vedes e não o viram, e ouvir o que ouves e não o ouviram. Fecha aspas. Nos versículos agora citados, Jesus Cristo nos adverte que muitos profetas e justos, ainda que vejam e ouçam, não irão enxergar e nem ouvir a verdadeira mensagem. No máximo, fazem suas interpretações de forma literal, segundo a letra que mata. Deus é amor e não é carrasco. Segundo os materialistas que criticam a lei da evolução do espírito através das reencarnações, o Deus que eles acreditam e veneram é carrasco e possui atributos e paixões humanas, ira, raiva. Afirmam que devemos temer a Deus. Mas, na época da primeira revelação dada ao nosso irmão Moisés, o respeito a Deus e ao próximo tinha que ser nos termos da lei, olho por olho, dente por dente, pois só assim o povo de Israel praticaria sua mensagem através do temor. Êxodo, capítulo 21, dos versículos de 22 a 25. Se homens brigarem e um deles ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, porém não resultar dano maior, certamente será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinem. Mas, se resulta dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Fecha aspas. Jesus Cristo, na segunda revelação, nos ensina que, na verdade, Deus é amor. E que Ele, Deus, nosso Pai, sempre nos deseja o nosso bem. Pois na prática não devemos temer a Deus, e sim amá-lo. E esse amor a Deus tem que ser vivenciado através de todos os nossos irmãos, amigos, perseguidores ou estranhos. 1 João, capítulo 4, dos versículos 7 e 8, 16, 18, 20 e 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor permanece em Deus, e Deus nele. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia, ama menos, a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Fecha aspas. Deus, nosso Pai, por ser infinitamente bom e justo, não quer que nenhum de seus filhos sofra, mas nos permite ter a oportunidade de aprender por razão de nossas faltas através do sofrimento, da resignação e da fé, pois o que aqui se faz, aqui se paga.
Deus não quer que um só filho sofra eternamente no inferno como essas religiões pregam. Como pode Deus, nosso Pai, Criador, condenar eternamente um filho a sofrer no inferno, castigado por Satanás, criado por ele, para maltratar eternamente no fogo os nossos irmãos, que também são filhos de Deus? Eu me pergunto, como eu poderia viver no paraíso e ter paz eterna em saber que minha mãe, meu pai, meus irmãos, a minha esposa ou esposo, meus filhos, ou seja, as pessoas que eu amo iriam viver eternamente no inferno por faltas que eles tenham cometido? Tal conceito não passa por análise crítica e profunda, qual chamamos de fé raciocinada. Jesus Cristo, sabendo que seus ensinamentos seriam mal interpretados, nos deixou um grande ensinamento a respeito do tema céu e inferno, que é a parábola da ovelha perdida. Lucas, capítulo 15, dos versículos de 1 a 7 e 10, como também Mateus, capítulo 18, dos versículos de 12 a 14. Abre aspas. Que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos montes para ir buscar a que se extraviou? E se acontecer achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por esta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, também não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que venha a perecer um só destes pequeninos. Fecha aspas. Jesus Cristo, em nome de Deus, nos revela que é preferível que se deixe 99 de seus filhos em um local onde não consigam evoluir, até que perder para sempre um dos seus filhos no inferno. O que seria Deus, conforme afirma muitas religiões, vendo e sabendo que um de seus filhos iria ficar eternamente sofrendo no inferno e os outros viveriam eternamente na paz do paraíso, o céu? Será que o homem criatura se coloca sendo mais perfeito que o nosso Deus Criador? Quando este pai criatura pode perdoar o filho que se arrepende de um pecado cometido? Vejam o que afirma nosso irmão Caiba Schutel no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, na explicação da parábola da ovelha perdida, no último parágrafo. Abre aspas. Quando nos falarem os sacerdotes de inferno eterno, perguntar-lhes que relação tem a parábola da ovelha perdida com este dogma monstruoso que desnatura e inutiliza todos os atributos divinos. Fecha aspas. Querido irmão, Deus não é carrasco e não quer que nenhum de seus filhos sofra mais do que é necessário para aprender. Deus não castiga ninguém. As pessoas sofrem por ter feito em algum momento, nessa ou em outra encarnação, outros sofrerem, ou por não terem cumprido todas as suas leis. Desta forma, terão que pagar até o último centavo. Mateus capítulo 5, dos versículos de 23 a 26. Abre aspas. Se estiveres, pois, apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares que teu irmão tem contra ti alguma coisa, deixa ali a tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Harmoniza-te sem demora com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não suceda que o adversário te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali até pagares o último ceitio. Fecha aspas. Na prática, sabemos que a Terra ao mesmo tempo é uma escola, um hospital
e uma prisão. Estamos aqui para aprender e cumprir as leis de Deus, para curar nossas mazelas morais e para pagar por faltas cometidas. Não sairemos da terra para irmos aos céus enquanto aqui devermos, pois, quando fazemos o mal a um irmão, é a nós mesmos a quem fazemos este mal. Passaremos a ter mais um débito a pagar. Por todas as faltas cometidas, como afirmado no versículo anterior, só sairemos daqui quando pagarmos o último centavo. Jesus nos ensina que só através do cumprimento de todas as leis de Deus, sem exceção, teremos a oportunidade de chegar ao reino dos céus. Cumprindo todas as leis e possuindo no nosso coração o amor incondicional e altruísta, nos tornaremos espíritos superiores. E aí, teremos vida eterna e viveremos nos céus. Mateus capítulo 5, dos versículos de 17 a 20. Abre aspas. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque, em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra de modo nenhum, passará da lei um só i, ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Mas aquele que os observar e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Fecha aspas. O entendimento da passagem que acabamos de ver é, posso afirmar, de forma literal. Significa dizer que enquanto não cumprirmos 100% as leis de Deus, não ascenderemos para a vida espiritual e eterna. Ou seja, não entraremos no reino dos céus. Entende-se assim que após uma única encarnação, todos nós, ao fim desta encarnação, iríamos para o inferno. Pois, levante a mão quem possa afirmar ser cumpridor 100% da lei de Deus. Dito isto, é importante também ressaltar que, como espíritos que verdadeiramente somos, todos nós somos eternos. Mas até sermos cumpridores da lei de Deus, não temos direito à vida eterna, na vida espiritual. Porém, enquanto isso, ficaremos reencarnando quantas vezes for preciso para aprendermos a sermos bons e justos. Reencarnação, processo evolutivo. Na percepção dos que acreditam que o espírito é criado junto com o corpo, pergunto: como explicam que esse espírito, ao nascer, não tendo efetivamente nenhum pecado, possam nascer aleijados, débeis, em uma total situação de miséria, sem ter onde morar, comer ou vestir, se não por razão de faltas cometidas em outras vidas? E alguns responderiam: mas no Antigo Testamento Deus promete cobrar, conforme maldição hereditária, a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. Vejamos em Êxodo capítulo 20, versículo 5, Êxodo capítulo 34, versículo 7, Deuteronômio capítulo 5, versículo 9 e em Números capítulo 14, versículo 18, que agora veremos. Abre aspas. O Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Perdoa a iniquidade e a transgressão. Ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos,
até a terceira e a quarta geração. Fecha aspas. Se você me permitir lhe mostrar um outro ponto de vista, eu posso lhe explicar. Mas antes, é preciso que possamos refletir. Será que o Deus que Jesus Cristo nos ensina no Novo Testamento como sendo amor, diferente do Deus do Antigo Testamento que possui ira, realmente faria uma outra pessoa pagar pelo seu pecado? Se assim agisse, seria esse Deus, nosso Pai, infinitamente bom e justo? Agora, observando através da lei natural do progresso, através da reencarnação, perceberíamos sim que na terceira ou quarta geração os mesmos pecadores reencarnariam e teriam a oportunidade de saldar as suas dívidas novamente. Mas, na própria Bíblia, no Antigo Testamento, na passagem contida em Ezequiel, temos a confirmação do que foi dito. Ezequiel, capítulo 18, dos versículos de 19 a 20. Abre aspas. Contudo dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? Ora, se o filho proceder com retidão e justiça, e guardar todos os meus estatutos, e os cumprir, certamente viverá. Viverá na vida espiritual. A alma que pecar, essa morrerá. Morrerá para a vida espiritual. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Fecha aspas. Nosso Mestre Jesus Cristo nos afirma que a verdade é libertadora. A verdade nos liberta do pecado, que é o mundo do materialismo e das paixões humanas. Pois só praticando o que ele nos ensina chegaremos aos céus. Só desta forma teremos vida espiritual eterna. A verdadeira vida prometida por Jesus é, sem dúvida, a vida espiritual. Reencarnação na Bíblia. Sendo Deus nosso Pai, infinitamente bom e justo, através da lei do progresso, a reencarnação, ele nos concede a oportunidade ao arrependimento e à reparação de faltas cometidas por todos nós durante toda a nossa vida espiritual e material. Enquanto formos almas pecadoras, ficaremos em processo de nascimento e morte até nos depurar. A reencarnação para o espírito é necessário para que este, ao longo da eternidade, possa evoluir. Nas antigas escrituras, no livro de Malaquias, no Antigo Testamento, somos informados o que irá acontecer no futuro, onde o profeta Elias será enviado novamente, reencarnará, para que assim seja cumprida tal profecia. Malaquias, capítulo 4, dos versículos 5 e 6. Abre aspas. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Fecha aspas. Essa mesma promessa ocorre também através do profeta Isaías. Segue. Isaías capítulo 40, versículo 3. Abre aspas. Eis a voz do que clama. Preparai no deserto o caminho do Senhor. Endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. O anjo Gabriel, que visitou Zacarias, anunciando a vinda do espírito de Elias através da gravidez de sua esposa Isabel, tal filho conheceríamos como João Batista. Lucas capítulo 1, dos versículos 11 a 17.
Abre aspas. Apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo-o, ficou turbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem chamarás João. Terás gozo e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, ou seja, será um nazareno. Já desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus deles. Ele irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e converter os desobedientes, de maneira que andem na prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo dedicado. Fecha aspas. Essa é a mesma promessa contida em Isaías capítulo 40, versículo 3, como também no Novo Testamento, lembrada pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Segue. Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 3. Abre aspas. Naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Fecha aspas. Marcos, capítulo 1, dos versículos 2 a 4. Conforme está escrito no profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, Eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim, apareceu João o Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Fecha aspas. Lucas capítulo 3, versículo 3 e 4. Abre aspas. E ele, João Batista, percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Fecha aspas. Por fim, o próprio João Batista reconhece ser ele o Elias prometido, tanto em Malaquias como em Isaías. Vejam, João, capítulo 1, dos versículos 22 e 23. Abre aspas. Disseram-lhe, pois, quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse João Batista: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 3. Fecha aspas. Na próxima passagem, é o próprio Jesus Cristo que afirma ser João Batista, o seu precursor, que reencarnou com a missão de preparar o ambiente para o Consolador. Afirma Jesus que João Batista é a reencarnação do profeta Elias, ou seja, comprova a pré-existência do espírito ao mundo material, como também a própria reencarnação. Mateus capítulo 11, dos versículos de 12 a 14. Abre aspas. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele.
pois todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Fecha aspas. Ou seja, afirmamos assim que a pré-existência do espírito ao mundo material e a reencarnação não é um dogma que privilegia somente religiões espiritualistas, conforme dogma da própria doutrina espírita, mas também de todas as religiões que professam o cristianismo. Nos próximos versículos, veremos que João Batista irá sofrer na sua morte por decapitação, por haver dito a Herodes o mau comportamento que ele tinha em desposar Herodias, a mulher de seu irmão Felipe. Mateus capítulo 14, dos versículos de 3 a 11. Abre aspas. Pois Herodes havia mandado prender a João, atá-lo e pô-lo no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe havia dito não ter lícito tê-la por esposa. Herodes, embora quisesse matá-lo, temia ao povo, porque este o tinha como profeta. Chegando, porém, o dia do natalício de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes, pelo que este prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me num prato a cabeça de João Batista. O rei, embora entristecido, contudo por causa dos seus juramentos e também dos convivas, mandou dar-lhe e ordenou que degolassem a João no cárcere. Foi trazida a sua cabeça num prato e dada à moça, e ela levou a sua mãe. Fecha aspas. E se você ainda tem alguma dúvida do que estamos aqui afirmando, apresento para você uma outra passagem cabal, para que você possa tirar todas as dúvidas a respeito destes dois temas. Notem que não será o próprio João Batista que afirmará ele ser o Elias que havia de vir, e veio, e não o reconheceram. Mas os próprios discípulos concluíram isto. Vejamos esta afirmativa em Mateus capítulo 17, nos versículos de 10 a 13. Abre aspas. Perguntaram-lhe os discípulos: Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu ele, Jesus Cristo: Na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Decapitaram a cabeça de João Batista. Assim também, o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Então, entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João, o Batista. Fecha aspas. Como já afirmamos e comprovamos que os próprios evangelistas concluem que João Batista era a reencarnação de Elias, que havia de vir e veio como afirma nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui se faz, aqui se paga. Uma pergunta que podemos nos fazer é: por que a morte de João Batista tinha que ser tão violenta? Podemos responder através da lei do karma, onde aqui se faz, aqui se paga. Para comprovar, veremos algumas passagens no Antigo Testamento. Baal era um dos deuses do panteão venerados na antiga Fenícia e em Canaã, cultuado através de orgias sexuais. Seus adeptos perseguiam e matavam os profetas de Jeová, Deus, a quem o profeta Elias era seguidor. O profeta Elias, encontrando Obadias pelo caminho, solicitou que ele avisasse a Acabe que o profeta Elias queria ter com ele uma conversa.
O profeta Elias, ao encontrar Acabe, propôs uma disputa para saber se Jeová, Deus ou Baal atenderiam ao pedido de se acender um fogo sem usar as mãos para assar um novilho. Vejamos. 1 Reis, capítulo 18, dos versículos de 21 a 24. Abre aspas. Elias, chegando-se a todo o povo, disse: Até quando claudicareis para as duas partes? Se Jeová é Deus, segue-o. Se, porém, Baal o é, segue-o. O povo não lhe respondeu palavra. Então disse Elias ao povo: Eu sou o único que fiquei dos profetas de Jeová, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, portanto, 2 novilhos. Escolham eles para si um novilho, e dividindo em pedaços, o ponha sobre a lenha. Porém, não metam fogo por baixo. Eu prepararei o outro novilho, e poloei sobre a lenha, porém não meterei fogo por baixo. Invocai vós o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome de Jeová. O Deus que responder por meio do fogo, seja esse o Deus. Todo o povo respondendo, disse: É boa a proposta. Fecha aspas. João Batista teria de ser assassinado através da decapitação, pois na sua anterior encarnação, como o profeta Elias, ordenou que matasse, decapitando os 450 profetas de Baal, por razão do desafio proposto por Elias de acender o fogo sem usar as mãos. 1 Reis, capítulo 4, versículos de 36 a 40. Abre aspas. Sendo já o tempo de se oferecer a oblação da tarde, chegou-se Elias e disse: Ó Jeová, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que por tua ordem tenho feito todas estas coisas. Responde-me, Jeová, responde-me, para que este povo conheça que tu, Jeová, és Deus, porque fizeste voltar para trás o seu coração. Caiu o fogo de Jeová e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e sorveu a água que estava no sulco. O que, tendo visto todo o povo, prostaram-se com o rosto em terra e disseram: Jeová é o Deus, Jeová é o Deus. Disse-lhes Elias: Agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos Elias, fê-los descer a torrente de Quisson, rio que passa no norte de Israel, e ali os matou, decapitando-os. Arrependimento e perdão dos pecados. Sabemos que o nosso Mestre Jesus Cristo possui o conhecimento do nosso passado, do presente e do futuro. Sabia Jesus desde sempre que um dos seus 12 apóstolos o iria trair por razão de algumas moedas. Este apóstolo traidor foi Judas Iscariotes. Nos próximos versículos, nos é revelado o nome dos 12 apóstolos e a confirmação do nome do traidor de nosso mestre. Mateus capítulo 10, versículos de 1 a 7. Abre aspas. Depois de reunir Jesus os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expelirem e para curarem todas as doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, que também se chama Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu.
A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes estas instruções: não ireis aos gentios, nem entrareis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pondo-vos a caminho, pregai que está próximo o reino dos céus. Fecha aspas. As religiões que pregam o dogma do céu e do inferno eterno, que afirmam desta forma que Deus é rancoroso, pois condena um filho que sofre eternamente no fogo do inferno. Através deste pensamento, podemos afirmar que por eles o nosso irmão Judas Iscariotes, por ter traído Jesus Cristo por algumas moedas, comprou a sua passagem de ida sem volta para o inferno para ser atazanado por Satanás. Que este nosso irmão estará condenado a sofrer eternamente no inferno e nunca mais terá a chance de se arrepender por aquilo que ele fez. Nosso Mestre Jesus, prevendo a falsa interpretação de seus ensinamentos, nos oferece, através dos próximos versículos, a luz que ilumina a nossa compreensão e o nosso entendimento do futuro de nossa alma. E que através das reencarnações podemos nos redimir com Deus. Mateus, capítulo 19, versículos 27 e 28. Abre aspas. Então Pedro lhe disse: e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também em 12 tronos, para julgardes as 12 tribos de Israel. Nestes versículos, fica claro que não somente 11 apóstolos, e sim 12 apóstolos, incluindo nosso irmão Judas Iscariotes, sentar-se-iam em tronos ao lado de Jesus Cristo. É importante lembrar que Jesus Cristo já sabia que Judas Iscariotes o iria trair e que por esta falta teria que pagar através das reencarnações, para assim ter o direito de poder sentar-se ao lado do nosso Mestre Jesus. Sabemos também que a última reencarnação de Judas Iscariotes foi como Joana d'Arc, uma mártir da França, que possuía uma fabulosa mediunidade e que, através do seu empenho e seu sacrifício, possibilitou que os feudos da França, através do seu rei Carlos VII, o Delfim, se unissem contra o Império da Inglaterra. Aconselho que leiam Joana d'Arc, fonte Joana d'Arc, médium Leon Denis, Grandes Personagens da História Universal, volume 2. Bem, queridos irmãos, chegamos ao fim de mais um vídeo do canal Quinto Elemento. Neste terceiro vídeo da playlist Divergências Dogmáticas, tratamos do subtema reencarnação. No próximo vídeo desta série, iremos abordar o assunto Céu e Inferno e Satanás. Espero vê-los novamente. Obrigado. Muita paz, luz e amor.